Oi, sou a Morgan. Vamos conversar sobre o primeiro fôlego e os desafios pulmonares dos recém-nascidos. Imagina o esforço imenso que é dar o primeiro suspiro. Para a maioria de nós, isso aconteceu de forma automática, mas para muitos bebês prematuros, esse momento é o início de uma batalha física real. Estamos falando da Síndrome do Desconforto Respiratório, ou SDR, que antigamente era muito conhecida como doença da membrana hialina. O grande vilão aqui é a falta de uma substância crucial chamada surfactante. Essa substância é o que faz toda a diferença. Para entender como a SDR funciona, pense nos pulmões como milhares de minúsculos balões de festa, que são os nossos alvéolos. Sabe quando você tenta encher um balão novo, daqueles bem rígidos, e o primeiro sopro exige uma força enorme? Sem o surfactante, o pulmão do bebê é exatamente como esse balão de difícil de encher. O surfactante funciona como uma espécie de lubrificante biológico que reduz a tensão superficial dentro desses pequenos balões. Ele impede que eles colapsem totalmente quando o bebê solta o ar. Sem ele, a cada vez que o bebê expira, o pulmão murcha e gruda, exigindo um esforço monumental para abrir de novo na próxima expiração. É um ciclo exaustivo que leva ao colapso alveolar. E o problema é que a produção desse surfactante pelos pneumócitos tipo 2 só atinge o seu auge por volta da 35ª semana de gestação. Por isso, quanto mais prematuro é o bebê, maior o risco. Bebês com menos de 1,5 kg são os mais afetados, porque seus pulmões ainda estão em estágios muito iniciais de desenvolvimento. Além da prematuridade, existem outros fatores de risco importantes. O diabetes materno é um deles, porque o excesso de insulina no bebê pode acabar inibindo a síntese de surfactante. Partos por cesárea eletiva, sem o trabalho de parto para sinalizar ao corpo que é a hora de preparar os pulmões, também aumentam as chances dessa síndrome aparecer logo nas primeiras horas de vida. Quando observamos um bebê com SDR, os sinais clínicos são bem claros. Ele apresenta uma respiração muito rápida, que chamamos de taquipneia, e começa a usar a musculatura acessória. Você vê o batimento de asa de nariz e as retrações no tórax, onde a pele parece afundar entre as costelas enquanto ele luta para puxar o ar. Um detalhe marcante é o gemido expiratório. É o som que o bebê faz tentando manter um pouco de ar dentro dos pulmões ao fechar parcialmente a glote. É como se o corpo estivesse tentando improvisar uma pressão positiva para que aqueles balões teimosos não fechem de vez. Para medir a gravidade disso, os profissionais usam o boletim de Silverman-Andersen. É curioso porque, ao contrário de outras escalas, aqui quanto maior a pontuação, maior é o desconforto. Se o exame de imagem mostrar o que chamamos de padrão de vidro moído no pulmão, sabemos que a situação exige intervenção imediata para garantir que esse pequeno consiga oxigenar o sangue adequadamente. Agora que entendemos como a falta de surfactante afeta os bebês prematuros, vamos falar sobre quando o problema não é a estrutura do pulmão em si, mas o que ficou preso dentro dele logo após o nascimento. Vamos começar pela taquipneia transitória do recém-nascido. Essa condição é fascinante, porque na maioria das vezes é um distúrbio benigno e passageiro. A imagem que melhor descreve a fisiopatologia da taquipneia transitória é a de uma esponja encharcada. No útero, os pulmões estão naturalmente cheios de líquido, e durante um parto vaginal normal, as contrações e a pressão do canal de parto funcionam como um aperto que ajuda a espremer essa esponja, expulsando o fluido. Exatamente por isso que vemos a taquipneia transitória com muito mais frequência em cesáreas eletivas ou partos que acontecem rápido demais. Sem esse aperto final do canal de parto, o líquido pulmonar não é totalmente drenado ou absorvido. Esse líquido residual fica nos alvéolos e no interstício, aumentando a resistência pulmonar e tornando cada respiração um esforço muito maior para o bebê. No raio-x, os médicos conseguem visualizar bem esse excesso de fluido. Existe até um termo curioso, o coração cabeludo, que descreve aquela congestão parailar simétrica. Mas, como o próprio nome diz, a condição é transitória. Geralmente, em poucos dias, o próprio corpo do bebê termina o trabalho de absorção e a respiração se normaliza. Por outro lado, as coisas ficam bem mais sérias quando mudamos o foco para a síndrome de aspiração de mecônio.
Aqui, não estamos lidando apenas com líquido que deveria ter saído, mas com uma barreira física indesejada e bastante agressiva que entrou onde não devia. O mecônio é aquela primeira evacuação do bebê, uma substância verde escura, espessa e muito pegajosa. Se o feto passa por um estresse ou asfixia ainda dentro do útero, ele pode acabar liberando esse mecônio no líquido amniótico e, num esforço respiratório ofegante, aspirar essa mistura para dentro dos pulmões. Imagine tentar respirar através de uma graxa espessa. O mecônio cria uma obstrução mecânica real nas vias aéreas, agindo como uma barreira física. O ar pode até conseguir entrar, mas tem uma dificuldade enorme para sair, o que gera um aprisionamento de ar e altera completamente a relação entre ventilação e perfusão. E o problema é cumulativo. Além de bloquear a passagem do ar, o mecônio causa uma pneumonite química, que é uma inflamação química severa, porque o mecônio é extremamente irritante para o tecido pulmonar sensível. Para piorar, ele inativa o surfactante que o bebê já produziu, levando a áreas de pulmão colapsadas, ou atelectasias. Clinicamente, é um quadro dramático. O bebê pode nascer com a pele e as unhas tingidas de verde. O tratamento precisa ser imediato, muitas vezes envolvendo aspiração direta e suporte ventilatório. Uma das maiores preocupações na aspiração de mecônio é a hipertensão pulmonar persistente, onde os vasos do pulmão se recusam a relaxar, impedindo que o sangue receba oxigênio de forma adequada. É por isso que o papel da fisioterapia é tão crítico nesses casos. O foco é manter a permeabilidade das vias aéreas e minimizar o trabalho respiratório, muitas vezes usando um protocolo de manipulação mínima, para não estressar ainda mais esse sistema cardiovascular que já está lutando para se adaptar. Agora que já entendemos os desafios imediatos que um recém-nascido enfrenta ao respirar pela primeira vez, precisamos falar sobre o que acontece quando essa luta se torna crônica. É aqui que entra a displasia broncopulmonar, ou DBP. Ela é um dos maiores desafios da neonatologia moderna porque representa um verdadeiro paradoxo. Exatamente. O paradoxo é que o oxigênio e a ventilação mecânica, que são essenciais para manter o bebê prematuro vivo nos primeiros dias, também podem acabar agredindo o tecido pulmonar que ainda é muito imaturo. Para os profissionais, a DBP é definida quando o bebê precisa de oxigênio suplementar por pelo menos 28 dias. É como se o pulmão fosse uma construção ainda nos alicerces e, de repente, uma tempestade de pressão e oxigênio atingisse a obra. Existem dois tipos principais de DBP. A clássica, que é mais grave, envolve cicatrizes profundas, fibrose e até necrose nas vias aéreas. Já a nova DBP, que vemos mais hoje em dia, é como se o desenvolvimento dos alvéolos simplesmente estacionasse, resultando em pulmões com menos áreas de troca gasosa. E essa inflamação não acontece por acaso. Existem termos técnicos que explicam bem esse dano físico. O volutrauma acontece quando o volume de ar é excessivo e estica demais o tecido sensível. Já o atelectrauma é o dano causado pelo ciclo repetitivo de o alvéolo colapsar e abrir à força. É um estresse mecânico constante em um sistema que não estava pronto para isso. Além disso, o próprio oxigênio em concentrações altas pode ser tóxico para as células pulmonares. E quando somamos a isso possíveis infecções ou até a persistência do canal arterial, o quadro inflamatório se intensifica. No dia a dia, como conseguimos perceber que um bebê está desenvolvendo essa condição crônica? O sinal mais claro é a dependência prolongada de suporte respiratório. Mas, clinicamente, observamos uma respiração muito rápida e um esforço visível. O bebê fica cansado com facilidade, até em atividades básicas, como mamar ou chorar. Na ausculta, o som da respiração pode parecer diminuído por causa de áreas de pulmão fechadas, e às vezes ouvimos sibilos, como se fosse uma asma, devido à inflamação das vias aéreas. No raio-x, a imagem é bem característica, quase como um queijo suíço, com áreas de pequenas bolhas ou cistos misturadas com traves de fibrose. E como o foco é sempre a recuperação desse bebê, o tratamento precisa ser muito equilibrado. Mantemos a saturação entre 92% e 95%. Nem mais, nem menos, para evitar tanto a falta quanto o excesso de oxigênio.
A nutrição também é um pilar esquecido, mas vital. Respirar com DBP gasta uma energia enorme, então o bebê precisa de uma dieta hipercalórica para conseguir crescer e, consequentemente, fazer o pulmão crescer também. Usamos diuréticos para evitar o acúmulo de líquido e corticóides inalatórios para tentar controlar a inflamação nas vias aéreas. E o papel da fisioterapia é fundamental nessa fase. O objetivo principal é manter as vias aéreas limpas e os alvéolos abertos sem causar mais trauma. Usamos pressões respiratórias otimizadas, como o CPAP, e volumes de ar bem baixos na ventilação. Além disso, posicionar o bebê de bruços, a posição prona, ajuda muito a melhorar a oxigenação de forma mais natural. É uma jornada de paciência. A alta hospitalar só acontece quando o bebê consegue manter uma boa oxigenação, está ganhando peso de forma constante e os pais estão totalmente treinados para identificar qualquer sinal de cansaço respiratório em casa. É sobre dar tempo para que o corpo do bebê consiga reparar e desenvolver esse tecido pulmonar tão delicado. Para fechar nosso papo sobre os desafios pulmonares neonatais, temos que falar sobre quando o problema não está exatamente nos pulmões, mas no comando que vem de cima. É a famosa apneia da prematuridade. É uma situação que costuma causar muita ansiedade, mas que tem uma explicação biológica bem clara. É como se o computador central do bebê, o cérebro, simplesmente fizesse uma pausa no comando de respirar. Mas antes de entender os detalhes, é importante fazer uma distinção necessária. Todo prematuro apresenta o que chamamos de respiração periódica. São pausas curtinhas, de 3 a 10 segundos, que não mudam a cor do bebê nem afetam os batimentos cardíacos. Isso é considerado normal para o desenvolvimento deles. O sinal de alerta acende mesmo quando falamos da apneia clínica. Nesse caso, a pausa respiratória dura mais de 20 segundos. Ou, se for uma pausa menor, ela vem acompanhada de cianose, que é aquela coloração azulada na pele, e bradicardia, que é quando a frequência cardíaca cai para menos de 80 ou 100 batimentos por minuto. E por que esse computador central falha tanto? O motivo principal é a imaturidade do sistema nervoso central. No prematuro, a fiação desse sistema ainda não está totalmente pronta. A velocidade com que os impulsos nervosos viajam é menor e a despolarização dos neurônios é mais difícil. É como um software que ainda está sendo instalado e apresenta alguns travamentos frequentes. Existem 3 formas principais de isso acontecer. Temos a apneia central, onde o cérebro simplesmente para de mandar o sinal e o peito nem se mexe. Tem a obstrutiva, onde o bebê tenta respirar, mas a via aérea é tão maleável e pequena que acaba colapsando, fechando a passagem do ar. E existe a mista, que é o tipo mais comum, misturando a falha no sinal cerebral com o colapso físico das vias aéreas. Outro ponto interessante é como o corpo do bebê reage a certas irritações. Coisas como o refluxo gastroesofágico ou até um pouco de saliva acumulada na garganta podem disparar sensores que mandam o cérebro parar a respiração por reflexo. É uma tentativa instintiva de proteção, para não aspirar nada, mas que acaba saindo do controle por causa dessa imaturidade na coordenação entre engolir e respirar. O tratamento mais clássico para manter esse sistema alerta é algo que muitos de nós usamos diariamente, a cafeína, que faz parte do grupo das metilxantinas. É fascinante pensar que usamos cafeína para tratar bebês tão pequenos, mas ela funciona muito bem para acordar o centro respiratório. O mecanismo químico é incrível. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina, que são substâncias que naturalmente causariam sonolência e depressão respiratória. Com isso, o centro respiratório fica muito mais sensível aos níveis de gás carbônico no sangue. Se o nível de gás carbônico sobe um pouquinho, o cérebro já percebe o perigo e manda o comando para respirar imediatamente. Além de sensibilizar o cérebro, a cafeína também ajuda o diafragma a ter mais força de contração e melhora a sincronia dos músculos da garganta, mantendo as vias aéreas abertas. Claro que a equipe precisa monitorar efeitos como tremores ou batimentos cardíacos muito acelerados, mas os benefícios costumam superar esses riscos. A fisioterapia tem um papel fundamental aqui também. Manter o posicionamento adequado no leito é uma ferramenta simples e muito eficaz. Colocar o bebê em posições que facilitem a abertura das vias aéreas por gravidade ajuda a evitar que a faringe colapse. É um trabalho de vigilância constante.
O objetivo é dar suporte e tempo para que esse computador central termine de se desenvolver e assuma o controle total da respiração de forma automática e segura,